sobre a situação humana. Já ouvi muitas pessoas dizerem temerariamente o seguinte: é claro que todos pereceremos irremediavelmente com a morte. Mas uma vida bem vivida deve ser o bastante para qualquer um. Tais pessoas, acho, têm levado uma vida confortável e próspera. Aqueles, a maioria, que são bem menos afortunados, geralmente não por sua própria culpa, podem ter outra opinião. Capítulo 1 Mediunidade, Generalidades. Com os fenômenos de mediunidade, que ocuparão os próximos 7 capítulos, logo atingiremos o cerne do debate concernente à alegada evidência da imortalidade da alma. Demos, no primeiro capítulo, um breve sumário da moderna mediunidade espírita e suas origens dentro do movimento de magnetismo animal do começo do século XIX. Mas estas formas de mediunidade, conhecidas, ao menos de ouvir dizer, para a maioria dos ocidentais modernos, são só versões locais culturalmente moldadas de fenômenos que tiveram e têm seus equivalentes em muitas sociedades do passado e do presente. Este ponto evidenciar-se-á forçosamente a qualquer um que folheie alguns dos numerosos estudos sobre possessão e fenômenos sobrenaturais, publicados por antropólogos sociais, por exemplo, 7, 25, 38, 65, 124, 168. Estou falando aqui de possessão no sentido lato, o controle ostensivo da fala e do comportamento de alguém por uma entidade desencarnada capaz de comunicação inteligente. Em algumas sociedades, todos os tipos de doença e deficiência são atribuídos à possessão por maus espíritos, mas com a possessão, neste sentido, não estamos preocupados. As pessoas possuídas podem ser divididas em 2 categorias amplas: as que são vítimas involuntárias da possessão e manipuladas por entidades desencarnadas, usualmente hostis, e as que convidam e, de fato, cultivam a possessão por seres de boa vontade, através das quais obras de um ou outro tipo podem ser executadas. Nesta classe, estão os xamãs, pajés, curandeiros, videntes e médiuns que exercem papéis análogos em sociedades tão diferentes e isoladas umas das outras. As entidades desencarnadas que possuem pessoas destas 2 categorias incluem, em muitas culturas, não só pessoas mortas, como no espiritismo ocidental, mas toda espécie de deuses maiores e menores, demônios e espíritos da natureza e dos animais. Estes, creio, não são os espíritos de animais mortos individualmente, mas espíritos do tigre em geral, do crocodilo em geral, e assim por diante, ou entidades sobre-humanas que assumem a forma de animais, como nas numerosas lendas orientais de espíritos de raposas, macacos, etc. Os antropólogos de uma geração anterior tendiam a definir os xamãs ou curandeiros como impostores, histéricos, ou alguma amálgama dos dois. Sir James Frazer, por exemplo, escreveu em 1913. Estas pessoas, mais ou menos enlouquecidas, e particularmente histéricas ou epilépticas, são, por esta mesma razão, consideradas peculiarmente favorecidas pelos espíritos, e são assim consultadas como oráculos, suas palavras confusas passando por revelações de um poder superior, Deus ou Espírito, que vela sua luz cegante sob um véu espesso de palavras obscuras e frases misteriosas. Não preciso apontar os sérios perigos que ameaçam qualquer sociedade onde tais teorias sejam comumente mantidas e seguidas. A despeito dos prognósticos demolidores de Frazer, muitas sociedades em que xamãs e curandeiros têm papel preponderante sobreviveram muito bem, e parece que continuam a fazê-lo. Isto sugere que, por mais que as aparências sugiram o contrário, tais pessoas possuem um maior grau de eficiência no mundo que os antropólogos vitorianos aceitavam. Os antropólogos modernos reconhecem isto, e tendem a ver o xamanismo não como uma forma de alienação mental, perigosa para sua vítima e para a sociedade,
mas como fenômeno multifacetado, exigindo talvez uma explicação em níveis múltiplos. Um nível de explicação pode, de fato, ser o psicopatológico. O xamã clássico, siberiano ou esquimó, costuma sofrer, ao longo de seu treinamento ou iniciação, um período de instabilidade emocional e perturbação mental, mas dali ele pode emergir mais forte e mais integrado que antes. Foi curado pelo sofrimento, ou melhor, através do sofrimento, curou a si mesmo. Para xamãs noviços, em outras partes do mundo, este período de sofrimento e perturbação nem é necessário. Depois de realizar entrevistas em profundidade com 10 Gangas Shona, Michael Gelfand concluiu que todos eram física e mentalmente normais, ao passo que os editores de uma obra típica antropológica sobre mediunidade na África dizem que, na África, os médiuns não são, de modo algum, doentes mentais. Pelo contrário, costumam ser espertos, inteligentes e membros bem aceitos em suas comunidades. Muito embora ser possuído por espíritos desencarnados, e o inverso, deixar o corpo para visitar o mundo dos espíritos e tratar com seus habitantes, sejam as habilidades mais espetaculares dos xamãs, são apenas parte de seu repertório. O xamã, estou usando este termo no sentido amplo, para incluir não só os xamãs esquimós ou siberianos, mas todo tipo de curandeiro, médium, etc., em muitas sociedades, acima de tudo, um repositório de doutrinas cosmológicas e teológicas. Sabe que lugar sua tribo ocupa no universo, os poderes invisíveis que possuem e o governam, e os meios de se aproximar deles e propiciá-los. Este conhecimento pode ser vital para o controle do clima, da plantação e da caça. O xamã pode se comunicar e obter informação dos espíritos ancestrais da tribo. Exerce papel de proa em toda espécie de cerimônias religiosas e ritos de passagem que podem não só ter significados internos, mas recreacionais, de modo que suas capacidades dramáticas e artísticas podem ser de grande importância para a comunidade. Acima de tudo, o xamã é um curandeiro. Diagnostica, quiçá por clarividência, a natureza e as causas de desgraças, expulsa os maus espíritos responsáveis por isto, prescreve ervas para curar o dano físico residual. Pode ser especialmente bem-sucedido com o que nós chamamos de doenças mentais, e se estas tomarem a forma de possessão, podemos ter o curioso espetáculo de um xamã possuído tratando um paciente possuído. Sua clarividência e capacidade de sonhar podem ser necessárias para localizar coisas perdidas e descobrir ladrões. Pode assim ficar envolvido na manutenção da ordem social. Um bom xamã obviamente requer muitos dons, além de entrar em transe e esbravejar e dizer palavras misteriosas enquanto possuído. Requer inteligência, cultura, senso dramático, tato, diplomacia e uma profunda compreensão das pessoas com quem lida. O exercício bem-sucedido destes dons pode trazer a um xamã grandes recompensas, na forma de riqueza e status social. Este fato levou muitos escritores a dar ênfase às possibilidades de prosperidade que a carreira de xamã pode oferecer a pessoas normalmente oriundas das camadas inferiores da sociedade, mulheres, homossexuais, miseráveis e membros de minorias. Não há dúvida que há nisto alguma verdade, assim como em muitos outros enfoques de um fenômeno tão complexo. É preciso, no entanto, tomar cuidado para não supor que os xamãs de classe social baixa, em seu todo, ou mesmo na maioria, adotaram esta posição de caso pensado. O comportamento de um xamã em transe ou possessão, que, sob um determinado ponto de vista, pode parecer irracional e arbitrário, pode ocultar uma racionalidade mais profunda, e uma estratégia que não é bem compreendida nem mesmo pelo próprio agente. Uma questão de particular interesse para os parapsicólogos é, evidentemente, se os xamãs, usamos a palavra ainda no sentido mais amplo, podem incluir entre seus dons aqueles paranormais de peso e PK.
Este é um tema difícil. Só recentemente uns poucos antropólogos deram uma verdadeira atenção à possibilidade de haver elementos paranormais no desempenho dos xamãs, mas pesquisas adequadas ainda restam por fazer. Enquanto isso, temos um bom número de narrativas de viajantes de credibilidade diversa, e um número ainda menor de notas de rodapé e observações incidentais de antropólogos. Gostaria de ter espaço para sumariar literatura tão curiosa. Minha impressão pessoal é que há alguma evidência de que certos xamãs ocasionalmente exibem peso e talvez PK, e há indícios de que alguns, às vezes aqueles mesmos, podem fazer maravilhas, não com intenção criminosa, deve-se ressaltar, mas como parte de seu drama, representado para manipular a mente de seu paciente em direção à cura. Há poucos estudos de uma perspectiva antropológica sobre mediunidade na sociedade ocidental. Isto pode parecer surpreendente, pois que o fato é relativamente comum. A maioria dos relatos sobre mediunidade vem de crentes dedicados ou de parapsicólogos interessados principalmente em avaliar evidências em favor de P's. Pode ser que os antropólogos recém por suas reputações. Acho, porém, que a maioria das pessoas que têm qualquer conhecimento do espiritismo ocidental perceberão que muitas das objeções acima sobre xamãs e xamanismo aplicam-se igualmente aos médiuns espíritas em nossa sociedade. É verdade que as entidades desencarnadas que possuem ou se comunicam através dos médiuns, se bem que nem sempre, alegam ser apenas os espíritos humanos já mortos, ao invés de deuses, demônios, espíritos de animais e outros seres que se manifestam através de xamãs. Mas as formas exteriores dos fenômenos apresentam muitas analogias que seria supérfluo apresentar em detalhe. De fato, há poucos fenômenos mediúnicos para os quais a literatura do xamanismo não pode oferecer paralelos, e poucos desempenhos xamanísticos para os quais o espiritismo não ofereça algo semelhante. Nunca ouvi falar de qualquer xamã que tenha produzido materializações de corpo inteiro vestido de véus de ectoplasma, nem, para minha consternação, sei de algum centro espírita de nossos dias em que o médium oficiante dance loucamente sob o controle de um espírito. Mas estes, e umas poucas outras, são as exceções que justificam a regra. Assim como os antropólogos vitorianos tendiam a julgar os xamãs como meros loucos, alguns psiquiatras e religiosos, dramaticamente, ou irrefletidamente, asseveraram que muitos médiuns são mentalmente perturbados. Tais afirmativas são incorretas, tanto neste caso como naquele. A maioria dos médiuns não exibe, em suas vidas ordinárias, qualquer sintoma de histeria, epilepsia ou perturbação mental. Há, é claro, exceções, mas eu hesitaria dizer que são mais numerosas que a média da população. Na verdade, muitos médiuns estão dentre as pessoas mais pragmáticas que conheço. Entretanto, alguns médiuns alegam ter passado por um período de sofrimento e distúrbio emocional, devido às primeiras experiências psíquicas que eles não entendiam e que os fez recear que estivessem enlouquecendo. Assim como com os xamãs, esses problemas iniciais desapareceram depois do contato e do treinamento junto com outros médiuns mais desenvolvidos. De novo fica bem claro que, mesmo que a comunicação com os mortos seja a principal função de um médium, ele ou ela, usualmente ela, pode exercer também outras funções. Assim como os xamãs, os médiuns são repositórios ou veículos de diversos ensinamentos teológicos ou cosmológicos, se bem que a importância deste papel esteja um tanto diluída na nossa sociedade pela existência de um grande corpo de literatura espírita prontamente acessível. Os médiuns que são ministros de igrejas espíritas podem, como os xamãs, oficiar ritos de passagem como casamentos e funerais, sem dúvida o mais significante rito de passagem de todos. A cura e a mediunidade andam de mãos dadas, quase como o xamanismo e o tratamento de doenças. As doenças físicas são tratadas em sessões de cura por curadores espirituais dedicados,
muitos dos quais creem que os espíritos canalizam forças curativas através de suas mãos. A maioria dos médiuns consegue sugerir remédios caseiros, frequentemente ervas, para os males menores. Muitos funcionam mais como psicoterapeutas e conselheiros, e não me surpreenderia saber que, com uma clientela com a devida crença como pano de fundo, conseguem um índice de sucesso tão alto quanto o dos profissionais qualificados. Um médium de reputação, como um xamã, deve ser esperto, equilibrado e bem-intencionado, ter talvez um toque de vaidade e gosto pelo dramático, mas para, acima de tudo, causar mais bem do que mal. Já foi sugerido muitas vezes, como disse, que o xamanismo oferece o caminho de status para pessoas de talento que, de outro modo, se encontrariam desprivilegiadas ou mesmo desprezadas, na obscuridade. Argumentos similares podem ser adiantados em conexão com a mediunidade espírita. As médiuns superam em grande número os médiuns, o que não acontece com os xamãs, mas o xamanismo é uma carreira, quase única, aberta às mulheres. Deve ser mais fácil para uma mulher tornar-se ministro ou líder de igreja do movimento espírita do que em quase qualquer outra organização religiosa. Ademais, estas senhoras costumam provir de ambientes pobres e de pouca educação. Não poucos os médiuns homens são, como certos xamãs, notoriamente homossexuais, o que pode ser acrescido à tese em discussão. Não é uma tese que eu levaria muito longe. Mas o que pode ser dito em favor do xamanismo, pode também ser dito em favor da mediunidade espírita. Expressei acima uma crença razoável de que alguns xamãs podem, no exercício de sua profissão, por vezes, exibir peso ou pecar. Minha crença de que certos médiuns costumem exibir habilidades paranormais é muito menos qualificada. Quase tive a audácia de dizer que ela é desqualificada a traço. Mas como a maior parte dos próximos 5 capítulos será devotada ao tipo de evidência sobre a qual se baseia minha crença, não vou mais discutir, neste momento, o assunto. Tentei, neste breve e inadequado relato de material antropológico relevante, mostrar que a mediunidade espírita, como conhecemos na Europa e na América, tem afinidades tão claras com o que chamei amplamente de xamanismo, que ela só pode ser vista como uma variedade culturalmente condicionada deste último. Seria uma variante local de um potencial humano geral. Esta conclusão agora pode ser temporariamente armazenada e esquecida. Será apresentada de novo, quando tentarei dar uma avaliação geral da natureza da mediunidade. Agora, precisamos voltar-nos para uma descrição mais detalhada dos fenômenos mediúnicos. Como apontei no primeiro capítulo, os próprios espíritos distinguem 2 tipos de mediunidade, a física e a mental. Na mediunidade física, os espíritos dos mortos comunicam-se através de acontecimentos, pancadas, objetos em movimento, materializações, etc., é supostamente obtida do organismo especialmente dotado do médium. Na mediunidade mental, os espíritos imprimem imagens ou sons e imagens na sensibilidade psíquica do médium, mediunidade clarividente, ou usam a mão ou o aparelho fonador para se comunicar pela voz ou pela escrita. Ambos os tipos de mediunidade têm muitas variedades e são exercidos em ambientes muito diferentes. Alguns médiuns são ministros de igrejas espíritas, e regularmente animam os serviços religiosos com uma demonstração de mediunidade clarividente. Outros atendem clientes individualmente, com hora marcada. Outros lideram pequenos grupos de estudiosos em círculos familiares. Alguns fazem todas estas coisas. O objetivo primário é sempre o mesmo. Os assistentes são convencidos, pela força da evidência, de que as personalidades que se comunicam são de fato os espíritos de certos seres humanos anteriormente encarnados. Portanto, os pronunciamentos destes espíritos, concernentes às condições e perspectivas do indivíduo após a morte, e sobre assuntos religiosos em geral,
receberão a importância devida a uma genuína informação confidencial. É esta a ênfase na evidência, e na prova que alicerça a frequente alegação de que o espiritismo é uma religião científica. Mediunidade física. A grande maioria das evidências da imortalidade vem dos fenômenos de mediunidade mental. Isso ocorre, como apontei no primeiro capítulo, porque é o conteúdo do que está sendo comunicado, mais que os meios pelos quais isso é feito, que fornece evidências da sobrevivência da personalidade. Se as pancadas paranormais ressoam nas vizinhanças de um médium, e martelam sentenças inteligentes por um código simples, fenômeno que eu mesmo pude observar bem claramente várias vezes, isto sem dúvida é muito curioso e interessante, mas per si não constitui evidência para a sobrevivência além da morte do corpo. No entanto, as pancadas poderiam transmitir uma mensagem contendo uma evidência. Temos relatos, em primeira mão, de numerosos casos em que, aparentemente, isso ocorreu. Vários destes dizem respeito a Dedeome, 1833 a 1886, talvez o mais notável de todos os médiuns físicos. Assim, numa sessão em Edimburgo em 1870, registrada pelo Sr. P. Alexander, as pancadas soletraram o nome Popi Sopi. Acontece que este era o apelido de uma criança, cujas mães e tias estavam presentes. A tia começou a chorar. As pancadas então soletraram: "Você não teve culpa, e eu estou feliz." A tia culpava a si mesma por um suposto descuido que permitiu à criança apanhar escarlatina. A única forma de mediunidade física de que citarei exemplos adiante é a chamada voz direta. A teoria espírita da voz direta é a de que os espíritos constroem, para si mesmos, órgãos vocais de ectoplasma fornecidos pelo médium. Com estes órgãos vocais eles podem falar aos assistentes, dirigindo suas observações através de um megafone adrede preparado. Se a sessão se dá no escuro, o megafone, usualmente assinalado com tinta fosforescente, pode mover-se em círculo, de modo que as vozes falam de diferentes posições. As possibilidades de fraude são ilimitadas. Um médium que conheci costumava esconder as hastes de manipulação dos megafones nas pernas ocas de uma mesinha de bambu, mas, mesmo assim, algumas observações curiosas foram feitas. Por exemplo, no começo deste século, uma médium de voz direta, Sra. Eta Urede, 1859 a 1942, de Detroit, intrigou vários dos principais membros da SPR. Sir William Barrett, 1845 a 1925, um dos fundadores da sociedade, nos dá o seguinte relato de uma sessão com a Sra. Urede. Quando, depois de eu ter examinado a sala, entraram a Sra. Urede e a Srta. Hanstein, a porta estava trancada, e uma das lâmpadas elétricas sobre nossas cabeças foi deixada acesa para iluminar a sala. Sentamo-nos em cadeiras adjacentes umas às outras. Sentei-me junto à Sra. Urede e segurei sua mão. A Srta. Hanstein sentou-se à minha esquerda. Pedi à Sra. Urede que tentássemos com a luz acesa, primeiro, e, por sugestão, a Srta. R. segurou a extremidade menor de uma grande corneta de alumínio junto ao seu ouvido. O extremo maior, segurei com minha mão esquerda. Meu corpo ficou, assim, entre a corneta e a médium. Eu examinara a corneta previamente, que era perfeitamente oca e lisa. Agora a Srta. Hanstein dizia ouvir uma voz dirigindo-se a ela, e entrou em conversação com a voz. Eu só ouvi um sussurro fraco, mas sem palavras articuladas. Para evitar a possibilidade de a Sra. Urede ser a fonte dos sussurros, comecei a conversar com ela, e, enquanto ela falava, a Srta. Hanstein ainda ouvia a vozinha na corneta, mas pediu-se para parar de conversar, pois isso impedia que ela ouvisse claramente o que a voz dizia. A Srta. Hanstein garantiu-me depois que não podia haver dúvida que a voz na corneta não correspondia da Sra. Urede,
E posso testemunhar que observei a médium, e nada havia de suspeito no movimento de seus lábios. Ela não saiu de seu lugar e nenhum cúmplice ou um dispositivo oculto poderia ter produzido a voz. A senhorita Hansden acrescenta uma nota sobre a mensagem, evidencial, que recebeu. E diz ainda, enquanto estava segurando a corneta, podia sentir a vibração da vozinha lá dentro. Mediunidade mental. Há diversas espécies, e só vou mencionar as mais importantes. A mais frequentemente vista, tanto em consultas particulares quanto públicas, e a mediunidade clarividente, que mencionei acima. O médium ou sensitivo pode estar num estado levemente dissociado, mas usualmente não está em transe. Ele alega ver ou ouvir amigos e parentes mortos das pessoas presentes, e poder transmitir mensagens deles. Ocasionalmente a visão e a audição atingem nitidez alucinatória, e a experiência é como ver uma aparição. Por vezes, os guias dos médiuns, espíritos que dizem dirigir suas atividades, lá do outro lado, podem apresentar informação na forma de visões simbólicas que o médium deve aprender a interpretar. Algo do sabor destas demonstrações pode ser retirado da seguinte transcrição textual. Médium. Veja, um menino está chegando perto. Parece-me ter 17 ou 18 anos, e acho que houve muita dor pelo passamento de seu corpo. Uma mulher traz este menino, e ela quer que os pais saibam a respeito dele. Se ele morreu por doença ou não, eu não sei. É um moço muito bonito, ela me diz que se chama Ebestiernsnet. Há alguém relacionado a ele chamado Seth. Não estou entendendo bem. Conhece alguém chamado Seth e Marie, que tinham um menino chamado Herbert Ernest Hobson? Resposta: está certo, amigo. Médium, eles querem que você saiba. Ali naquele canto, apontando. Não sei o que fazer com isto. É um jovem. Deve ter uns 18 anos. Há um cavalheiro com ele, e tem uma sensação muito curiosa. Acho que este moço morreu de choque. Agora ele vem e me mostra. Está sem casaco, e suas roupas estão cobertas com uma cor. Está estendendo as mãos, e estão com uma tintura vermelha. Pode ter encontrado a morte numa tinturaria. É o menino da senhora Miller, William Henry Miller, vivia em Valley Place, e acho que morreu numa tinturaria. Não mais do que 4 ou 5 anos atrás, pelo que vejo à volta. Este cavalheiro vem com ele. Henry Mitchell, e era de Eadon. Está ajudando o menino a desenvolver-se. Tudo correto, exceto que Henry Mitchell não é reconhecido. O Sr. Oden, meu informante, conhecia William Henry Miller. Feriu a perna numa tinturaria, envenenou o sangue, e morreu por volta de 1911. Na Valley de Yorks. Resposta: eu conheço esse homem. A mediunidade clarividente foi menos extensamente estudada pelos pesquisadores psíquicos do que merece. Vou dar alguns exemplos no capítulo 10. A atenção foi mais focalizada nos tipos de mediunidade mental que se manifestam através do que F.W.H. Meires batizou de automatismos motores. São ações de um tipo inteligente, com propósito, esmo de espécie simbólica, que saem do controle consciente do automatista. Podem incluir a fala e a escrita, e a comunicação pode ser estabelecida com uma quasi-personalidade ostensivamente diferente da do automatista. Na nossa sociedade tais quasi-personalidades logo assumem a forma de pessoas mortas, e o automatismo passa à mediunidade mental propriamente dita. Uma forma simples e bem conhecida dessa mediunidade é escrever com uma ouija ou com um cartão. Várias pessoas sentam-se em torno de uma mesa, com os dedos pousando de leve num copo emborcado ou outro tipo de indicador, ou num pedaço de madeira em forma de coração, em cujo vértice se insere um lápis com a ponta para baixo. O copo se move de modo a soletrar palavras com as letras que o circundam. Ouija, ou o cartão escreve com o lápis num papel, prancheta.
Em nenhum caso o resultado precisa ser provocado por um dos operadores. É como se cada assistente, sabendo que os outros também estão envolvidos, não se sente mais tentado a analisar a situação e perguntar: será que eu é que estou fazendo isto? Sob estas condições, a mão da pessoa pode mover-se por si só, sob o controle de sistemas fora do fluxo principal da consciência. Por vezes, os assistentes simplesmente pousam suas mãos no topo de uma mesinha, que então se inclina para soletrar palavras e sentenças por meio de um código simples. Nos tempos vitorianos, cartolas viradas para cima costumavam substituir as mesinhas, um outro uso para este versátil, mas agora, infelizmente, obsoleto adorno para a cabeça. Para os participantes de tais sessões, o mero fato de que os dispositivos se movem parece surpreendente, e se sentenças inteiras são escritas, elas recebem o respeito devido a um oráculo. Eu mesmo me deparei com numerosos casos em que uma prancha Ouija escreveu copiosa e fluentemente produziu material bem estranho às mentes conscientes das pessoas que a operavam. Em cada caso, porém, parecia bem provável que o material vinha de algum nível oculto da mente de algum dos presentes. Assim, uma vez, participei de um círculo que recebia comunicações de Goering e Goebbels e outros líderes nazistas mortos. Favoreceram-nos com informações interessantes, assim como Hitler estar vivo e bem, dono de um posto de gasolina na cidade de Clifton, Arkansas, e que Martin Bormann estava em Gotemburgo disfarçado de padre, com o nome de Odo. Fizeram, também, várias apologias do nazismo. Depois de várias sessões, tornou-se aparente que este bando de pecadores convictos só se comunicava quando o dedo de uma pessoa em particular estava sobre o copo. Muito relutantemente ele admitiu que muitos anos antes passara por uma fase de admiração por certas características da Alemanha de Hitler, e unira-se a uma organização política de extrema-direita. Agora ele repudiava, abominava mesmo suas anteriores simpatias pelo nazismo. No entanto, suas opiniões estavam ainda vivas em algum lugar dentro dele, e escorregavam para fora quando sua censura consciente era abaixada pela prancha Ouija. Estou absolutamente certo de que ele não estava manipulando deliberadamente o copo. Seu embaraço foi grande demais, e recusou-se a continuar participando. Também encontrei vários casos descritos de Ouija e prancheta em que foi dada a informação correta e de primeira mão, desconhecida de qualquer dos presentes. Serão dados alguns exemplos num capítulo posterior. Uma forma mais rara de automatismo motor é a escrita automática por um só indivíduo. Tal escrita pode se desenvolver como sintoma de distúrbio mental, ou pode ser encorajada por um psicoterapeuta, como um meio de alcançar a memórias ou emoções que ficaram dissociadas da consciência. Mas costuma ser deliberadamente cultivada por pessoas normais que procuram um desenvolvimento psíquico. O estado mental de um automatista durante a escrita automática pode ir da vigília normal, com um conhecimento total do que está sendo escrito, até um transe profundo, com subsequente perda da memória dos eventos do transe. Na maioria dos casos, a escrita automática não vai além da produção de rabiscos grosseiros e repetitivos. Porém, às vezes, a pessoa escreve mais fluentemente e exibe habilidades ou conhecimentos além de sua capacidade normal. A escrita automática é conhecida por relatar eventos esquecidos ou não percebidos pela mente consciente, e mostrar lampejos de pés. A escrita pode professar crenças e opiniões diferentes do automatista, pode apresentar influência literária acima da que possui, pode compor longos romances ou tratados cósmicos religiosos, sobre cujos méritos as opiniões diferem consideravelmente, e podem declarar não ver do automatista mais de morto ou ser sobrenatural que ganhou o controle sobre o aparelho neuromuscular da pessoa. As alegações sobre a origem desencarnada, na maioria dos casos, não devem ser levadas a sério,
simplesmente refletem as tendências dramatizadoras e a tendência de responder à sugestão e influências culturais, características da escrita automática em geral. Alguns exemplos de escrita automática que foram ostensivamente veículo de P serão dados em capítulos posteriores. Duas ideias importantes brotam repetidamente nas discussões sobre a escrita automática e automatismos motores. A escrita automática, pelo menos aquela que exibe capacidade artística ou literária, a capacidade de conversar racionalmente, etc., é evidentemente produto de uma inteligência. Esta, porém, não é da mente consciente do automatista, pois ele não controla conscientemente o que é escrito, e pode ter uma surpresa, como qualquer outra pessoa, quando ler o que escreveu. Portanto, devemos supor que seja qual for o sistema psiconeural subjacente ou constituinte desta inteligência, deve ser de uma natureza não fundamentalmente diferente da do sistema subjacente às atividades conscientes da inteligência ordinária. Somos levados a postular a existência do que seria um fluxo dissociado ou subliminar da consciência. A escrita automática, por vezes, é o veículo para a pes ostensiva, a ponto de tornar plausível que a pes tenha mais probabilidade de se manifestar através de um automatismo motor do que pelos canais normais da energia ativa. A primeira destas proposições é difícil de rejeitar, embora deva-se aceitá-la apenas condicionalmente. O segundo é de difícil determinação. F.W.H. Miers a sustenta simplesmente apresentando numerosos exemplos aparentes de pes manifestada na escrita automática. O problema, entretanto, é que, mesmo que estes exemplos sejam individualmente aceitáveis, não prova que o estado mental, qualquer que seja, que acompanha a escrita automática, seja mais favorável à ocorrência de pes que qualquer outro. As necessárias experiências controladas para saber se isso ocorre ou não ainda não foram feitas. Porém, se aceitarmos que Miers propôs uma hipótese preliminar, podemos prosseguir para outras considerações. Para psicólogos que coletaram e estudaram grandes números de casos de pes espontânea, casos em que a pes se manifestou em sonhos, intuições, alucinações, visões, etc., muitas vezes foram levados à conclusão de que informação é recebida e inicialmente analisada a um nível abaixo do limiar da consciência ordinária. Ademais, tem problemas em forçar caminho para o fluxo principal da consciência. Só pode fazê-lo quando a pessoa está relaxada ou ociosa, ou num daqueles estados alterados assim como os sonhos, que parecem permitir uma passagem de material até então excluído para a consciência. Sob este ponto de vista, os automatistas motores, e especialmente a escrita automática, representam um caminho pelo qual material dissociado ou subliminar, incluindo informação adquirida por pes, pode achar expressão direta, sem ter de esmagar a barreira que impede sua transição para a consciência. Os automatismos motores são assim transbordamentos dos mesmos níveis da personalidade que produzem sonhos, visões, etc., por onde a pes espontânea costuma se manifestar. F.W.H. Miers intitulou os sonhos, visões, etc., de automatismos sensoriais. Da mesma forma como os movimentos do corpo nos automatismos motores são feitos sem serem desencadeados, e sem o auxílio de pensamento e vontade conscientes, assim os sonhos, as visões, etc., surgem sem esse auxílio, e Miers vê os automatismos motores e sensoriais como um meio pelo qual os fluxos subliminares da consciência, possuindo habilidade dramática e memória, e recebendo informação extrasensorial, podem tornar a sua liberação acessível à memória comum. É impossível fixar adequadamente estas noções complexas, plausíveis, mas controversas. Introduzi-as principalmente por constituírem um pano de fundo abrangente para muito pensamento parapsicológico nesta área.
Voltando agora à minha exposição dos diversos tipos de mediunidade mental, a forma mais avançada é sem dúvida a mediunidade de transe. Aqui a personalidade normal fica como que completamente deslocada por outra inteligência, que atinge um grau de controle variável sobre a fala, a escrita e todo o aparelho neuromuscular do médium. Este retém pouco ou nenhuma lembrança do que foi dito ou feito em sua ausência, se bem que, ao acordar, possa lembrar de cenas e pessoas de alguma outra esfera de existência. Este tipo de mediunidade, de transe no sentido de que a não consciência do ambiente pode acompanhar outras formas de mediunidade, incluindo a física, tende a se desenvolver por um avanço não gradativo do automatismo sensorial, de modo que ora uma mão está sob controle exterior, ora as duas mãos, e assim por diante. Usualmente ela evolui da mediunidade clarividente, de que falei antes. O clarividente pode se sentir na sombra, influenciando, gradualmente deslocado por uma outra personalidade, ao passo que a própria consciência do ambiente diminui. Com a repetição, a passagem para o transe total torna-se mais rápida e fácil. Por vezes, um sensitivo descobre seu dom quando cai em transe, súbito e completamente, durante uma visita casual a uma sessão. Usualmente, há apenas umas poucas pessoas falecidas que podem controlar a mão ou o aparelho fonador do médium. São chamados de controles. Os controles poderão retransmitir mensagens de outras pessoas mortas, os comunicadores, com quem dizem estar em contato. O termo comunicador também é usado genericamente, para designar tanto os controles como os comunicadores. O uso destes termos não precisa implicar uma crença de que os controles e comunicadores representam nada mais que os outros aspectos da personalidade do próprio médium. Assim sendo, doravante, excusar-me-ei de um uso frequente de frases como comunicador ostensivo, suposto controle, etc. A mediunidade de transe figura com alguma proeminência nos capítulos que se seguem, mais proeminentemente que sua frequência real indicaria. Isto porque as manifestações mais completas das personalidades de mortos foram obtidas através de médiuns de transe, e porque os pesquisadores psíquicos mostraram interesse em coligir registros detalhados deste tipo de mediunidade. Notáveis médiuns de transe que foram submetidas a extenso e cuidadoso estudo, Sra. Ellie Piper, Sra. Meay, Sra. W. L. Cleveland, Sra. Chenoweth e Sra. M. M. Soley, Sra. R. Thompson, Sra. J. Garrett e Sra. G. Leonard. Várias destas senhoras serão discutidas em pormenor, mais adiante. Só agora falei de manifestação, através de médiuns, das personalidades de mortos, e surgiu inevitavelmente a questão, em que consistem essas manifestações. O problema já foi levantado no primeiro capítulo, onde apontei que alguns filósofos diriam que a identidade pessoal é logicamente vinculada à continuidade de seu próprio organismo físico, de modo que falar da manifestação da personalidade de um morto não tem sentido. Este assunto será mencionado futuramente. Aqui, só posso apontar que, se, por exemplo, fosse necessário identificar uma pessoa, cujo corpo não fosse possível ver, conversando com ela numa linha telefônica ruidosa, não se poderia identificá-la, a menos que sua conversação exibisse características distintas, a menos que, por exemplo, pudesse lembrar de certas coisas que ela devia ser capaz de lembrar se fosse a pessoa que alega ser. As memórias individuais devem ser ainda mais específicas que as impressões digitais, e a menos que exibisse certos motivos e propósitos, habilidades e características de personalidade sabidamente dela, e assim por diante. Analogamente, evidência dessa espécie é, no mínimo, uma evidência sem a qual alguém não teria base nenhuma para supor que alguns seres humanos, de algum modo, podem sobreviver à dissolução de seus corpos. Assim, por ora, afastarei as preocupações filosóficas, e, nos poucos capítulos seguintes,
Apresentarei evidências de comunicações através de médiums em favor da sobrevivência da memória, do propósito, de habilidades intelectuais e características individuais de personalidade. Capítulo 2. A mediunidade da Sra. Piper. A Sra. Leonore Piper, 1857 a 1950, é importante na história da pesquisa psíquica por, pelo menos, 3 razões. Dos médiuns mentais submetidos a estudo pelos membros da SPR e da ASPR, ela foi a primeira a fornecer evidência substancial de ter alguma faculdade paranormal. Os registros de seu caso ainda não foram superados em quantidade e detalhe. Se os artigos sobre ela publicados nas atas britânica e norte-americana fossem reunidos, encheriam alguns volumes, e ela é dos poucos médiuns cujas palavras e escritos em transe foram submetidos a uma série extensa análise psicológica. O relato mais geral de sua mediunidade está em Out, v. Também em Sage Piper. A Sra. Piper vivia em Boston, Massachusetts, onde seu marido era empregado de uma grande loja. Em 1884, ela consultou um médium de cura, cego, chamado J.R. Cook. Na sua segunda visita a ele, ela caiu em transe, e escreveu uma mensagem para outro dos assistentes, o juiz Frost, de Cambridge, Massachusetts. A mensagem dizia vir do filho falecido do juiz, e impressionou mais que qualquer outra coisa que recebera durante uma intensa investigação do espiritismo. A Sra. Piper então estabeleceu um círculo familiar. Seu primeiro guia espiritual foi uma garota índia chamada Jorine. Dentre outros comunicadores estavam Bache, a Sra. Siddons, Longfellow e o Comodoro Vanderbilt. Estas não muito convincentes dramatis personae retiraram-se do cenário no ano seguinte, com a chegada de um novo controle, que rapidamente tornou-se predominante. Era um auto-intitulado médico francês que deu o nome de Dr. Pinuit. Sob certos aspectos, Pinuit era tão implausível quanto seus predecessores. Nenhum sinal dele pode ser achado nos anais médicos franceses, e seu conhecimento da língua francesa era de fato escasso. Na verdade, parecia que ele era um plágio inconsciente de Cook, que possuía um guia irlandês chamado Finney. Mas qualquer que fosse sua real condição, era um caráter, e mais importante, como veremos, era um sucesso. Sob o regime de Pinuit, o procedimento geral de uma sessão seria o seguinte: a Sra. Piper caía em transe. O estabelecimento do transe nos primeiros dias era acompanhado por desagradáveis movimentos espasmódicos, ranger de dentes, etc. Nunca houve a menor dúvida que o estado de transe, de certo modo, era genuíno. Nele, a Sra. Piper podia ser cortada, queimada, picada e mesmo ter um frasco de amônia sob o nariz, sem se perturbar. Depois de alguns minutos, a Sra. Piper começava a falar com a voz de Pinuit, que era rofenha e masculina, e recorria a galicismos, jargão e blasfêmias de maneira bem diversa da Sra. Piper desperta. Pinuit dava conta aos assistentes das aparições e atividades dos mortos, e por vezes também dos vivos, amigos e parentes, e transmitia mensagens deles, muitas vezes com a gesticulação apropriada. A Sra. Piper foi descoberta para a pesquisa psíquica por William James, da Universidade de Harvard, o maior psicólogo daquele tempo, se não de todos os tempos. James ficou impressionado bastante por aquelas sessões para enviar a ela 25 outras pessoas, sob pseudônimos. Na primavera de 1886, ele escreveu um relato dos resultados, onde dizia: estou persuadido da honestidade da médium e da autenticidade de seu transe, e muito embora de início disposto a pensar que os acertos dela eram felizes coincidências ou resultado de conhecimento prévio, por parte dela, sobre quem era o assistente, e de seus assuntos de família, agora acredito que ela disponha de um poder ainda inexplicado.
Feliz coincidência não era, acho, uma explicação seriamente considerada por qualquer um que tivesse conhecimento em primeira mão das exibições da Sra. Piper. É verdade que nos dias ruins, Penuit ficaria divagando desamparado, mariscando informação, e se lhe dessem alguma, descaradamente a devolveria como se fosse sua própria descoberta. Mas quando estava em forma, sem hesitação ou circunlóquio, fazia copiosas comunicações dos amigos e parentes falecidos dos assistentes, comunicações que se apresentavam precisas, até nos mínimos detalhes, e demasiado exatas para que surgisse, por parte dos assistentes, a mais remota hipótese de coincidência ou adivinhação. Como resultado do relatório de James, um dos principais membros da SPR britânica, Richard Hodgson, 1855 a 1905, veio a Boston em 1887 e encarregou-se da investigação. Ele era tido como especialista em desmascarar fraudes. Providenciou um cuidadoso registro de todas as sessões, e tomou as precauções mais amplas contra qualquer truque. Os assistentes eram apresentados anonimamente, ou sob pseudônimos, e escolhidos dentre uma faixa de pessoas a mais ampla possível. Prestou-se especial atenção às primeiras sessões. Por algumas semanas, a Sra. Piper foi seguida por detetives, para se certificar de que ela não fazia investigações sobre os negócios de algum assistente, ou empregava agentes para fazê-las. Ela foi levada à Inglaterra, onde não conhecia ninguém e não podia ter agentes contratados. Durante sua estada naquele país, no inverno de 1889 a 90, todas as suas sessões foram organizadas e supervisionadas por importantes membros da SPR. Os assistentes, na sua maioria, eram anônimos, e foram feitos registros pormenorizados. Mesmo assim, a Sra. Piper continuou obtendo bons resultados. O Dr. Penuit continuou sendo o principal controle da Sra. Piper, até a primavera de 1982. Depois, foi gradualmente sobrepujado por um controle que, qualquer que seja sua natureza última, pelo menos não era fictício. Era George Pellew, G.P., um jovem interessado em literatura e filosofia, que fora morto em Nova York algumas semanas antes. Era conhecido de Hodgson e 5 anos antes, sob um pseudônimo, comparecera a uma só sessão da Sra. Piper. Primeiro manifestou-se numa sessão para a qual Hodgson trouxera seu amigo íntimo, de Pellew. Daí por diante o GP comunicador mostrou conhecimento detalhado dos negócios do Pellew vivo. De 150 assistentes que lhe foram apresentados, GP reconheceu 29 dos 30 que foram conhecidos de Pellew em vida. O 30º, que reconheceu depois de um fracasso inicial, era uma pessoa que tinha se desenvolvido no intervalo. Conversou com cada um deles de maneira apropriada, e mostrou conhecimento íntimo de suas vidas, e de seu suposto relacionamento anterior com eles. Só raramente GP falhava, como fazia quando discutia, por exemplo, as questões filosóficas que tanto interessaram Pellew em vida. No período da predominância de GP, Hodgson ficou convencido, o que antes ainda não estava, de que os controles da Sra. Piper, pelo menos em muitos casos, eram o que alegavam ser, a saber, os espíritos sobreviventes de seres humanos anteriormente encarnados. GP, tal como Penuit, transmitia mensagens de outras pessoas falecidas que queriam se comunicar, mas agora tornara-se aparentemente mais fácil para outras pessoas mortas se comunicarem diretamente pela fala ou pela escrita através do corpo físico da Sra. Piper. Escrever em transe tornou-se muito mais comum e, por fim, predominante, e, por vezes, dois espíritos diferentes se comunicavam simultaneamente, um pela mão, outro pela voz. O fim da história da mediunidade da Sra. Piper requer apenas uma narrativa breve.
GP permaneceu como principal comunicador até o começo de 1897. Durante este período, Hodgson estava quase totalmente encarregado de suas sessões, e foram feitos registros muito completos. Depois, por alguns anos, seus principais controles foram um bando de espíritos ilustres que disfarçavam suas identidades sob títulos solenes tais como imperador, doutor, reitor, sábio, etc. Nas anotações, as evidências pareciam algo menos e os ensinamentos elevados, algo mais, do que havia ocorrido anteriormente. Em 1905, Hodgson morreu e, como era de se esperar, tornou-se um dos controles da Sra. Piper. As supostas comunicações dele foram discutidas no interessante trabalho de William James. Mais tarde, a Sra. Piper desempenhou um papel nas famosas correspondências cruzadas que serão discutidas mais adiante. Sua mediunidade de transe acabou em 1911, talvez como consequência do tratamento agressivo que recebeu por parte de dois psicólogos norte-americanos, o professor G. Stanley Hall e a doutora Amita Nair. Entretanto, ela continuou com a escrita automática. Como deixei implícito há pouco, estou disposto a descartar o elemento ocaso como explicação dos feitos da Sra. Piper. Muito embora, em seus dias ruins, as divagações, esquecimentos e lugares comuns de Pinuit fossem tais que forneciam munição para críticos hostis, era capaz, mesmo em meio à banalidade, de oferecer uma surpresa. Assim, numa sessão de 3 de junho de 1889, o Sr. J. Rogers Rich deu a Pinuit a coleira de um cachorro. Depois de um momento, Pinuit disse que viu o cão chegando, e continuou, como salta. Lá está, agora, saltitando à sua volta. Está contente de vê-lo. Rover. Não. G. Rover, Grover. É esse seu nome. O cão chamara-se Rover, mas seu nome fora mudado para Grover em 1884, em homenagem à eleição de Grover Cleveland para a presidência dos Estados Unidos. Nos melhores dias de Pinuit, o acerto casual é uma explicação impossível. Uma outra explicação geral que devo descartar é a fraude. Já indiquei algumas das considerações que a desautorizam. A ideia de fraude nunca esteve longe das considerações dos primeiros estudiosos da Sra. Piper. E o argumento contra a fraude foi poderosamente sumariado em 1889 por Frank Podmore, escritor altamente cético. Podmore aponta que, a despeito da cuidadosa supervisão, que por vezes chegou à quebra de privacidade, a Sra. Piper nunca foi apanhada em desonestidade ou nunca se descobriu que empregou agentes. De qualquer modo, ela jamais teria condições de pagá-los. Além do mais, sempre se cuidou de preservar o anonimato dos assistentes. Isto não era feito só por Hodgson, mas, diversas vezes, por várias pessoas responsáveis. Nem a informação comunicada através da Sra. Piper era do tipo que se pode obter num cartório, cemitério, ou por intermédio de empregados indiscretos. Nomes e datas de difícil acesso eram comunicados. A despeito do fato de ela ter feito sessões perante centenas de pessoas, o material relativo a elas nunca se misturava. Na descrição do personagem, a Sra. Piper ultrapassava em muito qualquer coisa que pudesse ser construída a partir da acumulação de fatos que poderiam ser desenterrados por espionagem ou suborno. Os comunicadores bem-sucedidos dirigiam-se costumeiramente aos assistentes, exatamente no mesmo tom, e infalivelmente referiam-se a trivialidades de significado totalmente particular. A acusação de credulidade, disse Podmore, dirige-se àqueles que, sem consideração nem investigação, atribuíram todos os resultados a uma impostura. Algumas dessas considerações depõem contra outra explicação naturalista, por vezes proposta. Pode ser chamada de teoria da ramificação. A Sra. Piper logo tornou-se famosa em Boston, e construiu uma rede de clientes,
cada um recomendando-a a seus amigos. Por este meio, e sem entrar em jogo qualquer truque ou emprego de agentes, ela pode ter elaborado um estoque de informações sobre numerosas famílias interligadas de Boston, e poderia sempre avaliar razoavelmente a identidade, até mesmo dos assistentes introduzidos anonimamente. Acrescente-se a estas suposições que ela tivesse uma memória fotográfica para detalhes pessoais.